Hoje eu vou contar para vocês uma história que eu ingenuamente pensava que eu nunca fosse contar, a de um acidente com um drone que eu mesmo pilotava. Eu vou mostrar o que aconteceu, os erros que eu entendo que eu cometi e o que eu aprendi nesse dia. O voo do acidente foi na Praia do Laranjal, em Pelotas, Rio Grande do Sul. Ele aconteceu num dia super bonito, no qual as condições de voo estavam super boas, tanto no aplicativo quanto no local. Tinha sol, não tinha nenhum sinal de chuva e o vento estava fraco. O meu plano nesse dia era filmar a Praia do Laranjal, a intersecção do canal de São Gonçalo com a Lagoa dos Patos e até o mar, que ficava a uns 20 quilômetros a leste do meu ponto de decolagem. Deem uma olhada aí no mapa para entender. Para esse voo eu escolhi o Air 2S e não o Mini 2 justamente por saber que essa região é uma planície gigantesca e que os ventos vindos do mar podem ser bem fortes e sempre são pouco previsíveis. 2 meses atrás eu tinha voado no mesmo lugar e fui surpreendido por nuvens muito baixas vindo rapidamente sei lá de onde. Eu fiquei meio sem entender o que tinha acontecido naquele dia, mas depois desse voo eu percebi que isso é bem normal por lá. Tudo que eu tô mostrando nesse vídeo foi o que seria no meu primeiro voo do dia, e acabou sendo único, né? Eu sempre uso a primeira bateria para conhecer melhor o local, as condições climáticas, as dificuldades do voo, os pontos de atenção, e assim eu consigo planejar melhor os voos seguintes que eu vou fazer com as outras 2 baterias. É como se fosse um ensaio. As imagens de fundo são desse voo, claro, e eu chamo a atenção de vocês para as condições climáticas praticamente ideais para um drone voar que eu tinha nesse dia. Até aqui tudo acontecia dentro do esperado e eu retornava desse primeiro voo exploratório com 34% de bateria. Quando eu estava chegando, minha irmã perguntou se eu tinha filmado a casa de festas na qual seria realizado o aniversário dela no dia seguinte. Eu respondi a ela que não e decidi ir até a casa ainda com essa bateria, já que a casa ficava perto de onde eu tinha decolado, 900 metros pelas minhas contas, e eu queria usar as outras 2 baterias para fazer o vídeo que eu tinha acabado de planejar. Essa decisão, ao meu ver, foi a principal causa de tudo de ruim que veio acontecer alguns minutos depois. O fato é que eu fui até o raio da casa, cheguei até lá com 29% de bateria, filmei o que tinha que filmar e iniciei o retorno com 25% de bateria. Considerando que eu gastei 5% para ir até a casa, a expectativa então era consumir no máximo uns 7% na volta, o que me faria pousar com no mínimo 18% de bateria. Mas aconteceu que a mais ou menos 300 metros de onde eu estava, o drone parou de avançar na minha direção e eu não entendi por quê. Segui com o stick direito ativado e o bichinho não respondia. Reparem que o ambiente já é totalmente diferente do que a gente tinha minutos atrás. Não tem mais sol, as árvores se mexem, a superfície da lagoa acusa a direção e a força do vento. Enquanto eu pensava o que poderia estar acontecendo para o drone não me responder, disparou o alarme de nível crítico de bateria e de pouso automático. Eu nem tinha chegado até o local de pouso e ele já estava com 12% de bateria e não com os 18% esperados. O fato é que o drone estava brigando contra rajadas fortes de vento e essa luta tinha consumido muita bateria. Aí eu agi do jeito que eu normalmente ajo, eu corri em direção ao drone. Eu não iria mais tentar trazer ele até mim, mas eu não deixaria ele pousar na areia fofa da praia. Vocês viram que tem um bobão correndo lá na praia, né? Em direção ao drone. Sou eu. E quando eu já estava chegando pertinho do drone, a natureza deu o golpe final. Uma outra rajada de vento atingiu o drone e jogou ele primeiro para cima, depois para trás. Nesse momento eu não conseguia controlar o drone. E em seguida, além dele recuar, ele ainda começou a girar totalmente fora de controle. Primeiro ele foi para cima das árvores, depois ele foi para a calçada e eu vi que ele estava indo em direção à avenida, que era o que eu tinha mais medo que acontecesse. Essa avenida tinha carros, tinha fios e eu não conseguia controlar o drone. Eu corria e assistia isso que estava acontecendo. Nesse momento eu já tinha percebido que algo de ruim aconteceria e só queria evitar algo mais grave. Eu ainda consegui subir o suficiente para ele não se chocar contra um prédio, mas o drone já estava fora de controle.
Fora da minha visada e fora do controle do radiocontrole, ele acaba fazendo um pouso automático atrás do prédio, talvez protegido do vento pelo próprio prédio, sobre uma árvore de uns 20 metros de altura. Ele estava com os sensores de obstáculos ativados, então me parece que ele tentou evitar o pouso sobre essa árvore, mas acabou se posicionando dentre outras árvores menores. Deve ter batido em um galho fino e acabou caindo ali mesmo. Uma moça que estava por perto desvirou o drone e colocou na posição correta, como mostra o vídeo, mas ele já estava bem danificado. Em seguida eu chego correndo e ela me entrega meu droninho todo torto. Eu desligo a bateria e respiro, enfim. Meus breves comentários e aprendizados. 1. Eu deveria ter pousado o drone com 34% de bateria. Se eu tivesse mais bateria, eu poderia tentar um monte de outras coisas. Foi um erro injustificável da minha parte. 2. Não dá para subestimar o poder do vento sobre um drone, nem como esse drone consome muito mais bateria para lutar contra um vento forte. 3. A gente acha que sabe tudo e que tem experiência suficiente, mas na verdade a gente está sempre aprendendo, seja com as nossas experiências ou seja com as experiências dos outros. Então, me xinguem, digam que eu fiz bobagem, mas não façam vocês a mesma bobagem que eu fiz nesse voo. Era isso, pessoal. Fiquem à vontade para expressar pensamentos e críticas nos comentários. Eu vejo vocês num próximo vídeo, seja com o Mini 2, seja com o Mavic 3 novo, ou talvez até com o Air 2S ressurgindo como Fênix. Um abração, tchau!